Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Leonardo Leardini e no vídeo de hoje vamos dar continuidade ao assunto de movimento harmônico simples. No vídeo de hoje vamos fazer alguns exercícios de MHS baseado nos dois vídeos anteriores. Antes de eu falar do exercício em si, a maioria dos exercícios que eu vou pegar é deste livro aqui, tá? O Sears, né? Eu gosto muito dessa coleção aqui. O meu é a 12ª edição. Eu acredito que esteja já na 14ª, ou talvez 15ª edição, não sei. Mas eu gosto muito desse livro, eu utilizo muito ele. Esse exercício 1 aqui eu tirei aqui desse livro, tá? E ele fala o seguinte, né? Então eu tenho aqui um oscilador harmônico, preso a uma mola de constante K. A constante dessa mola ele dá, que é 200 Newton por metro. O oscilador harmônico ele tem a massa de meio quilograma. E aí ele fala as condições, né, iniciais, ele dá. Fala o seguinte, que a velocidade inicial aqui desse meu oscilador é de 0,4 metros por segundo e ele dá o sinal, que é positivo. Então, se o sinal é positivo, significa que essa minha massinha aqui ela está indo aqui no sentido do eixo X, tá bom? E a posição inicial é de 0,015 metros, também positiva, ou seja, está aqui à direita aqui da minha posição de equilíbrio, tá bom? Então, meu x0 está aqui. São duas situações, né, que a gente pode imaginar como se inicia este movimento. Uma situação que dá para a gente pensar é que essa minha massa aqui, ela está na posição x0, eu peguei e trouxe ela aqui na posição x0, e aí eu segurei ela aqui, e em vez de eu apenas soltar, eu ainda dei um empurrãozinho nela, e aí ela vai adquirir uma velocidade inicial, né, partindo da posição inicial. Essa é uma interpretação que eu posso fazer. E junto com tudo isso, né, foi acionado um cronômetro. A outra interpretação eu tinha um movimento harmônico simples, né, aqui ocorrendo, de A até menos A, e na hora que essa massa aqui passou por aqui, nesse ponto x0, com essa velocidade v0, eu iniciei meu cronômetro, tá? As duas situações são exatamente equivalentes, né? Essas duas situações são equivalentes, dinamicamente aqui falando, tá bom? E aí o que o exercício pede, né? Ele pede para a gente calcular o período, calcular a amplitude e o ângulo de fase. Bom, vamos começar pelo período. Eu deixei aqui anotado, né, algum resuminho das equações que a gente pegou nas outras duas aulas. Então vamos começar pelo período, que é o mais fácil. Se a gente pensar, né, o que é o período? Ele sai da junção dessas duas equações, como a gente já tinha visto, e o período depende apenas da massa e da constante elástica da mola. E a gente tem, né, esses dois dados. Então é apenas substituir aqui na equação os valores dados. Então vamos lá. Então, meu período vai ser quem? 2π vezes a raiz, né, de m sobre k. M sobre k, que é 0,5. Vou colocar aqui, ó, 0,5 quilogramas, dividido por 200 Newton por metro. 200 Newton por metro. Aqui, né, ó, eu gosto sempre de fazer a conta com as unidades, porque às vezes a gente percebe algumas coisas, né? Então, quilograma, Newton por metro, né? Então, Newton é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, só lembrar da segunda lei de Newton. Então, ó, vai ficar quilograma dividido por quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, dividido por metro, né? Então, vezes 1 sobre metro. Então, metro cancela com metro, quilograma cancela com quilograma, segundo ao quadrado fica em cima, né? Isso aqui fica segundo ao quadrado. Na hora que eu tiro a raiz de segundo ao quadrado,
sai o tempo, né, o período em segundos. Então, a equação faz todo sentido na hora que a gente, o período que a gente vai obter é em segundos, tá? Então, se a gente calcular esse período, né, fazendo a calculadora, esse valor aqui, 0,314, né? 314 segundos. Isso aqui é π sobre 10, né? Π sobre 10 segundos, tá? Deixar assim, né? Porque às vezes é mais fácil calcular nas próximas contas, às vezes, em vez de usar o valor aqui, dessa forma, é mais fácil usar ele fracionado, né? Tá, o período, então, a gente já achou. Aí ele pede a amplitude, tá? Então, a amplitude, como ele deu os valores, né? Ó, a amplitude é x0 ao quadrado, mais v0 ao quadrado sobre ômega. O x0 a gente tem, o v0 a gente tem, o ômega a gente ainda não tem, mas a gente tem o período, né? É só calcular ali o ômega, tá? Então, o que vai ser o nosso ômega? O ômega vai ser igual a 2π dividido pelo período. Tá vendo? Por isso que eu não vou colocar o valor aqui do período, 0,314 aqui, porque é mais vantajoso eu utilizar π sobre 10, né? Porque aí eu cancelo o π aqui, ó. π sobre 10, certo? Então, 2π sobre segundos, né? Porque 2π radianos. 2π radianos. Então, o ômega vai ser, cancelo π aqui, vai ficar 2 vezes 10, que vai dar 20 radianos por segundo. Tá bom? Então, agora a gente já tem o V0, o ômega e o x0. A gente só calcular a amplitude. O x0, que ele deu 0,015 metros. Então, 0,015 metros ao quadrado, mais V0, que é 0,4. 0,4 metros por segundo, dividido pelo ômega, que é 20 radianos por segundo. Isso tudo ao quadrado. Se a gente fizer essa soma aqui, a amplitude aqui deu 0,025. E agora, ó, o que a gente tem que notar? Com os valores obtidos, a gente tem que sempre comparar e ver se faz sentido no nosso exercício. Por quê? Se ele estava na posição x0 e tinha uma velocidade inicial, é óbvio que a minha amplitude tem que ser maior do que x0, porque quando ele aciona o cronômetro, né, ele está aqui, e ele tem uma velocidade inicial ainda continuando para lá, ou seja, ele tem energia cinética, né, a gente pode pensar assim, ele vai continuar esticando a mola até parar, né, até toda essa energia cinética ser transformada em energia potencial. Então, estou até adiantando, né, o tema de energia que a gente não entrou ainda. Mas, então ele vai, a amplitude que eu encontrar, né, vai ser maior do que a minha posição x0. Então eu encontrei uma amplitude de 0,025 metros, que é maior do que 0,015 do x0. Então está coerente, né? Pode ser que a gente não tenha acertado ainda o exercício, mas pelo menos está coerente, né? Mas aqui com certeza a gente acertou, tá? Mas assim, essa análise sempre é importante da gente fazer, tá bom? Aí o que ele pede? O ângulo de fase. O ângulo de fase, como a gente já tem tudo, né? Eu vou utilizar aqui essa expressão aqui do φ e o arctangente dessa, fazer a conta aqui, né? Sinal negativo e tal. Só que daria para a gente fazer de outro jeito, se a gente fizesse análise geométrica, como a gente fez na outra aula, já que a gente tem a amplitude. Se eu tenho a amplitude e eu tenho o x0, o ângulo de fase é simplesmente o cosseno, né,
isso, o cosseno, né, do x0 dividido, que é o cosseno, né, que é o x0 dividido pela amplitude, tá bom? Então, vamos fazer das duas formas para a gente poder chegar no mesmo resultado. Deixei anotado aqui os valores, né, que a gente já obteve, para a gente não esquecer. E vamos lá para o nosso ângulo de fase, ou seja, o φ vai ser igual a arctangente, que vou colocar tangente a menos 1, que geralmente é o que está na calculadora, né? Que é a função inversa, né, da tangente, que é o arctangente. Daquela coisa toda ali, ó, de tangente a menos 1, de menos, não esquecer do sinal negativo aqui, que é importantíssimo, V0, né, sobre ômega vezes x0. Tá? Então, nosso φ vai ser tangente a menos 1 de quem? De menos o V0, 0,4. Então, 0,4 metros por segundo. O ômega que a gente obteve, 20 radianos por segundo, vezes o x0, que era dado, 0,015 metros. Tá? Então, fazendo essa conta, aqui o que eu vou fazer é o seguinte, ó. Vou fazer, né, 0,4 dividido por 20, isso dividido por 0,015 vezes menos 1, por causa do sinal. E agora eu vou fazer o seguinte aqui, ó, na minha calculadora tem a função tangente aqui, ó, tangente aqui onde está o meu polegar, e tem a tangente a menos 1 aqui em cima. E aí o modo, né, eu vou colocar aqui, ó, shift tangente a menos 1, né, que eu quero tan menos 1 ali, dessa resposta aqui, de answer. Tá? Então, esse ângulo ele é de menos 53,13 graus. Menos 53,13 graus. Então a gente tem aqui o ângulo de fase. Só que, se a gente pegar, o que acontece, né? Vou fazer a circunferência aqui do movimento circular uniforme para a gente ver que esse ângulo aqui não precisava ter feito essa conta toda, tá? Eu poderia obter de forma um pouquinho mais fácil. Então, olha que interessante. Essa nossa massinha aqui, né, a gente pode pensar aqui no movimento circular uniforme, né, e a sombra como o movimento harmônico simples, como a gente já viu. Quando o meu bloquinho aqui está indo para a direita, ele passou pela origem e está vindo para cá, ele está terminando o movimento, né? Lembrando que do jeito que a gente escreveu aqui as equações, né, do jeito que a gente fez a dedução, a gente tem que o ângulo inicial aqui é zero, né, quando a gente parte da amplitude, tá? Da amplitude máxima. Então, quando o bloquinho está aqui, ó, quando ele está na amplitude máxima, o meu ângulo é zero. E quando ele começa a fazer esse movimento aqui, ó, do ângulo crescendo no sentido anti-horário, né, que é o sentido que a gente sempre adota na trigonometria, né, o bloquinho ele está vindo para cá, ó, ele está vindo para a esquerda, ele está contra o eixo X, tá? Então, na hora que ele atinge o menos amplitude, a gente tem o ângulo de π, né? E quando ele está voltando, ó, ele está voltando aqui, ó, ele está com um ângulo aqui, ó, para baixo, né? Tá? Passou dos 180 graus, ou a gente pode pensar que é um ângulo negativo. Tá? Então, como o meu bloquinho está indo para a direita, eu sei que o meu x0 aqui, ó, no início do meu movimento, né? Eu sei que a partir aqui do x0, eu vou traçar, em vez de eu traçar uma perpendicular para bater aqui, eu vou traçar uma perpendicular para bater aqui embaixo, para descobrir o ângulo de fase. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu quero dizer o seguinte, em vez de eu traçar ele aqui para cima, eu vou traçar aqui para baixo. Então, vou pegar aqui esse ponto, né? E
fazer aqui essa minha setinha aqui, ó. Né? E o meu ângulo de fase, ó, é esse ângulo aqui. Na verdade, né, eu poderia falar que é esse ângulo aqui, né? Ó. Esse ângulo aqui. Ou, né, esse é o ângulo de fase. Tá? Ou posso simplesmente falar que ele é um ângulo negativo, né? Vou chamar aqui do ângulo de fase. Tá? E aí, como é que a gente calcula, né? Ele é o cosseno do ângulo φ, né, que é o ângulo de fase, é x0, né? É x0 dividido pela hipotenusa, que é A, né? Isso aqui tudo é A, porque é o raio da minha circunferência, né? E aqui é o x0, então x0 dividido por A. Então, quem que é o φ? É o cosseno a menos 1, né? De x0 sobre A. Então, vamos lá. Quem que é o x0? 0,015. Deixa eu escrever aqui, ó. Então, φ é igual a cosseno a menos 1 de 0,015 dividido pelo A, que vale, que a gente descobriu, 0,025. 0,025. E vamos lá para a calculadora para a gente achar esse valor. Aqui é interessante, ó, eu vou obter um ângulo positivo, né, se eu fizer dessa forma. Só que aí eu teria que perceber, que eu teria que colocar um sinal negativo aqui, ó, porque eu já sei, eu teria que pensar, né, falar, meu movimento aqui está no sentido positivo, aqui o V0 está no sentido positivo do eixo X. Então o ângulo vai dar negativo, eu teria que ter essa sacada, tá bom? Como eu estou fazendo uma análise geométrica, né, a gente sempre está trabalhando com esse valor aqui é positivo e esse valor aqui é positivo, né? O A é positivo e o x0 aqui é positivo, tá bom? Que eu estou pegando o comprimento desse segmento aqui, né, do triângulo, retângulo, e pegando o comprimento desse raio. Vai ficar menos o cosseno, né? Então, vou colocar assim, menos alguma coisa. Então, vamos calcular esse valor. Então, aqui na minha calculadora, vou fazer o seguinte, né? 0,015 dividido por 0,025 deu 0,6. Agora, cosseno a menos 1 desse valor, obter, ó, 53,13, só que a gente sabe que ele é negativo. Bom, o item A está feito. E reparem, né, que a gente fez de várias formas aí para encontrar o ângulo de fase. Aí vai depender do exercício, né, da gente poder enxergar a forma mais fácil de resolução. Lembrando sempre que, né, se o meu V0 está no sentido positivo aqui do eixo X, é a hora que ele está voltando, né? Se o V0 estiver indo para lá, é que ele está ainda no início do movimento, né? Que sempre o início do movimento, as equações elas assumem, né, as deduções que o nosso oscilador harmônico começa na amplitude máxima, né? E esse é o ângulo zero, tá bom? Agora aqui no item B ficou bem simples, né? Fala assim, escrever as equações de posição, velocidade e aceleração em função do tempo. Ou seja, escrever essas equações aqui, substituindo os valores que a gente já encontrou. Tá? Então, quem que é o nosso x de t, que é a posição em função do tempo? Vai ser igual ao A. Quem que é o A? 0,025, né? 0,025. Não vou colocar metros aqui, porque a gente vai deixar tudo no sistema internacional. A vezes cosseno de ômega t. Quem que é o ômega? 20 radianos por segundo, vezes o t, né, em função do tempo, mais φ. Quem que é o nosso ângulo de fase? Agora, na hora de colocar o ângulo, eu não posso colocar esse ângulo em graus, tá? Eu tenho que colocar o ângulo em radianos. Tá? Então, é muito simples, né? Vamos fazer aqui rapidinho, ó, 53,13 graus, né? Como é que eu faço? Multiplico
por π e dividido por 180 graus, né? Então, isso aqui vai dar o valor em radianos, 0,93. Então, aqui eu colocaria mais, né, o ângulo de fase é menos 53,13 graus, ou no caso, né, menos 0,93 radianos, ou eu colocaria, né, o ângulo que é o 360 menos esse aqui, né, que seria o 306,87, só que em radianos. Aí eu teria que colocar mais, né, esse valor equivalente a 306,87, só que em radianos, ou coloco menos 0,93 radianos, né? Menos 0,93 radianos, e é isso. Na velocidade agora, né? O x ponto de t. Isso aqui vai ser igual menos o a 0,025 vezes o ômega, que é 20, né? Vezes 20 vezes o seno de ômega t mais φ, né? Ômega t mais φ. 20t menos 0,93, tá? Então, quem que é o x ponto de t? Vai ser igual 20 vezes 0,025, né? Isso aqui vai dar 0,25 vezes 2, ou seja, meio, né? Então, vai ficar menos 0,5 vezes seno de 20t menos 0,93. Agora, o x2 pontos, ou seja, a aceleração. x2 pontos de t vai ser igual. Posso escrever dessa forma, né? Posso escrever dessa forma, é a mesma coisa. Ômega ao quadrado. Então, vou utilizar aqui a fórmula de baixo, porque a gente já utiliza a expressão aqui de cima. Menos ômega ao quadrado. Quem que é o ômega? É 20 radianos. Então, menos 20 ao quadrado é 400. 400 vezes o x ponto de t. O x de t. 0,025 vezes o cosseno de 20t menos 0,93. Tá? Então, x2 pontos de t vai ser 400 vezes 0,025, né? Vai ficar, ó, 2 zeros, vai ficar 2,5 vezes 4, 10. Então, menos, né? Menos 10 vezes cosseno de 20t menos 0,93. Tá? Bom, então, a gente tem aqui essa e essa. Essas são as respostas do nosso exercício.